Nós vamos falar sobre um assunto que sempre acaba gerando muitas discussões: tributação de grandes fortunas e de heranças. O nosso objetivo será apresentar uma visão geral sobre a taxação das grandes fortunas e heranças nos países desenvolvidos e algumas das iniciativas recentes para a implementação aqui nos países da América Latina. Novamente, convido os nossos participantes online e presenciais a participarem das discussões com as suas perguntas. Bom, para coordenar todo o painel, eu gostaria de convidar agora o senhor Glauco Honório, vice-presidente do Senafresp. Seja bem-vindo. Bom dia a todos. Aproveitando o distanciamento aqui, acho que fica melhor para ouvir, né? Sem máscara. Ficar um pouquinho sem máscara aqui do lado de cá. Bom, então, para debater este tema, vamos convidar os nossos painelistas aqui, né? Iniciando, então, eu gostaria de convidar Sara Peretti, do Centro de Política e Administração Tributária da OCDE. Está nos ouvindo, Sara? Sim. Olá. Então, você tem a palavra, Sara, para a sua apresentação. Eu estou sem a tradução para o inglês. Mrs. Sarah, you can start. You can start your presentation. Muito obrigada. Então, muito obrigada e bom dia ou boa tarde para quem estiver no outro fuso horário. Vou compartilhar minha tela com vocês agora. Eu vou começar a apresentação sobre a tributação sobre fortunas e heranças, segundo OCDE. Vou começar com o contexto. Esta é uma área que tem atraído muito atenção nos anos recentes, mas também mais recentemente com a crise do Covid-19. Como já sabemos, os governos estão gastando muito de dinheiro, fundos públicos, em resposta à pandemia, e isso levou a uma deteriorização dos fundos e recursos públicos. Ao mesmo tempo, há uma evidência clara das desigualdades foram exacerbadas pela crise desde o seu início. Então, dentro deste contexto, países, governos no mundo estão cada vez mais buscando reformas que simultaneamente aumentem os tributos, mas também aborde as inequalidades. A sessão de hoje, o tópico que eu vou abordar nesta manhã, é muito relevante segundo este contexto. Quando falamos sobre tributação sobre fortunas, é importante entender as diversas abordagens para essa tributação da receita vindo de ativos, sobre dividendos, ganho de capital e também juros a nível pessoal. Você pode tributar determinados ativos, como imóveis, e os governos também podem tributar transferência de riqueza, doação e herança, e também falar sobre uma tributação por toda a riqueza ou fortuna. Então, vamos focar agora que é a tributação de receita oriunda de bens e também transferência de fortunas e herança, assim como no geral, da riqueza líquida. Eu vou estar falando sobre a tributação de alguns itens específicos que não tenho tempo para abordar hoje. Então, a apresentação, vamos olhar as experiências dos países do OCDE com esses diferentes tributos e também ver como eles podem ter um papel maior no futuro. Se começarmos, então, com os tributos sobre
receita do capital pessoal sobre dividendos, sobre ganhos de capital e juros a nível individual. Se olharmos o que aconteceu com esses tributos nos últimos anos, também vimos que a alíquota reduziu muito desde os anos 80 em alguns países e também podemos ver que ele se tornou menos progressivo. Alguns países, alguns na verdade, passaram de tributação progressiva para receita sobre o capital para tributar. E a mudança ocorreu, um dos argumentos, que é a mobilidade do capital e que é a ideia que o capital bem mais móvel, então deve ser tributado. Então, o argumento que muitos países estão fazendo para reduzir a tributação no ganho de capital e capital pessoal. Então, olhando a receita do capital pessoal e a crescente lacuna a receita de capital e ganhos levou a algumas questões e reduziu o que nós chamamos de equidade horizontal, porque você tem pessoas nos mesmos países com a mesma receita e riqueza, mas olhando para acabam sendo tributados com alíquotas diferentes. E também o equity vertical, você sabe que o capital é concentrado pesadamente nos indivíduos mais ricos e tendo alíquotas menores no capital também encoraja a mudança de capital de um país, digamos, para um país muito tributado para outro não. Então, digamos, você tem o seu próprio negócio, fortes incentivos para se dar uma pequena receita para tentar se remunerar melhor o máximo possível através de dividendos e ganhos de capital, ao invés de você ter, digamos, um salário alto. E também estamos olhando mais especificamente diferentes tributos e os instrumentos de, digamos, de poupança através dos países. E publicamos isso aqui através de 40 países diferentes em 2016 essa publicação. Então, nós temos as alíquotas marginais afetadas. Então, vocês podem ver nesses 40 países e a média de cada um. E o que você pode ver é que a tributação e as economias através dos países é bastante diferente dependendo do tipo de ativo. Então, vocês podem ver aqui as alíquotas marginais variam através dos países. E também demonstra que a tributação e do receita de capital pessoal e economias tende a ser regressiva. E isso ocorre porque os instrumentos utilizados amplamente pelos indivíduos no topo da distribuição, como investimentos e previdência privada e ações, tendem a ser menos tributados do que outros instrumentos mais utilizados. Então, vocês podem ver aqui os exemplos. Então, estes slides demonstram os dois últimos. Então, você está vendo a espaço para a reforma, para potencializar a eficiência e a equidade de tributos em capital pessoal e sua receita. Outra forma de tributação e que quando nós olhamos com cuidado a tributação sobre heranças, nós temos essa tributação através dos países que vocês podem ver em 2019 essa tabela. Então, vocês podem ver a tributação sobre herança, todos os países pertencentes ao OCDE, 24 dos 38 que têm essa tributação sobre herança, mas através destes países, doações é 0,54% de toda a receita, porque é uma pequena alíquota. Então, existe uma variação através dos países, mas vocês podem ver que há 4, Japão, Coreia, tem mais de 1% de receita vindo sobre a tributação sobre doações e herança. Outro estudo sobre tributos sobre herança, os prós e cons aqui comparados, obviamente nós temos mais debates, é um resumo que eu vou apresentar-lhes, olhando as vantagens, as principais. Essa tributação sobre herança é mais equalitário e é uma oportunidade para reduzir as inequalidades de fortunas entre aqueles, digamos, que recebem muito dos seus pais e outros doadores e aqueles que recebem pouco.
E também tem uma prova mostrando que a tributação sobre heranças encoraja as pessoas que talvez recebam isso, são os recipientes potenciais, eles não vão trabalhar mais e compensar, porque eles receberam pequenas heranças, então trabalham mais e guardam mais. Então temos provas comprovando de que o tributação sobre heranças, então você encoraja o recipiente a doar mais e externalidades sobre concentração e, no geral, sobre as riquezas, fortalecendo as eficiências para o tributo sobre herança e mostra também que o número de vantagens administrativas sobre as formas sobre a tributação sobre riqueza comparada com outros, especialmente a anual. Simplesmente porque a herança e sua tributação é infrequente também o tempo que os ativos geralmente têm um determinado valor. Se passarmos para os argumentos contra a tributação sobre herança, os principais desencorajar os doadores de trabalhar e economizar, por caso, quando passa para a próxima geração, tem uma prova empírica mostrando efeitos limitados, mas então, como eu falei, a questão empírica é limitada. E outro argumento é que pode haver, geralmente, migração limitada, as pessoas saindo da região ou do país, e, novamente, a parte empírica tende a mostrar um nível de limitação de imigração com relação a esse tributo, com exceção que as pessoas no topo da distribuição. E outra preocupação, e aqui é um enorme, que esse tributo sobre heranças pode negativamente afetar a sucessão do negócio familiar. Então, extensamente abordado no relatório, mostrando, não é assim tão objetivo, mas também há formas de projetar esse tributo para evitar que esse feito ocorra. E outro grande argumento sobre esse contra a tributação sobre herança, há muito planejamento tributário ocorrendo, então esse é resultado de como foram feitas essas tributações, então significa que, na verdade, é um argumento forte para projetar melhor esse tipo de tributo sobre heranças e também, então, como esses são projetados e concebidos para os países. Então, o achado principal aqui, que esse tributo sobre herança através dos países tende a ser muito estreito e motivos variam para isso. Um sendo e que em alguns países há beneficiários, especialmente crianças, que beneficiam sobre alta da região de Bruxelas, por exemplo. Então, assim, tem um limite, eles podem receber grandes fortunas no livre de tributação em países como a Bélgica. E outro fator, muitos ativos beneficiam sobre esse tributo sobre heranças, pode ser a base tributária muito estreita e reduz a progressividade. E, lógico, pode haver justificações para exceções, mas isto agora é a base, também reduz a progressividade e o seu efeito na tributação. Isto porque tem ativos que são melhores para se fazer essa transferência de fortuna livre de impostos. E também temos oportunidades adicionais para planejamento tributário e também para elisão. Então, através de mecanismos como trusts ou doações para caridade e também a propriedade nua e usufruto. Então, como resultado essa base e estreitas e oportunidades em outros países, a herança pode ser tributado para uma minoria de estados ou patrimônios. Então vocês podem ver que aqueles subjetivos atributos de herança varia de país a país. Vocês podem ver aqui os dados e podemos vislumbrar que nestes países as ações de um patrimônio estão sujeitos ao tributo sobre essa patrimônio é 2%, vocês podem ver 48% na Bélgica,
12,7% na Suíça e assim por diante. Novamente, nós temos isso, é a conclusão principal do meu estudo, que tributos sobre herança pode ter um papel importante e pode ser ferramenta poderosa para reduzir inequalidades e questões de receita, mas precisa ser feito de forma melhor para poder atingir esses 2 pontos ou interesses. A última forma de tributação sobre fortunas nessa apresentação que irei abordar é sobre a taxação sobre fortunas líquidas. Aqueles são de indivíduos todos, então eles têm ativos em ações, então eles estão preocupados, eles têm esse tipo de esquema montados. Esses tributos que costumavam ser bem mais populares em países ECD, especialmente países do OCDE que estão tributos sobre a riqueza líquida do indivíduo estão sendo aplicados. Então, tem países que têm aqui um número progressivamente foi encontrado nos próximos anos, estão caindo, mas ainda existem países como Colômbia, Espanha e Suíça. Eu gostaria de falar sobre as diferentes questões de pró e contra esse tributo sobre fortunas. E, novamente, temos debate mais detalhados no relatório, mas aqui eu coloquei um resumo. Em termos do pró, auxilia diretamente a redução da inequalidade de fortunas de uma forma mais direta. E também esse tributo auxilia a capturar ganhos não integralizados que de outra forma passariam não tributados e isso reduz. Então, você pode tributá-los através de tributos sobre futuras e reduz os efeitos do lock-in. Então, isso é bem interessante. E no geral, esse tributo sobre fortunas, tributando os indivíduos, você pode minimizar a sua receita e também pode auxiliar e encorajar um uso mais produtivo dos ativos, porque ele é tributado independente do retorno sobre o patrimônio, ou a receita, melhor dizendo. Então, nós temos independente do retorno que o ativo gera e também pode ser tributado em ativos que eles geram em receita ou não. Então, poderia encorajar os donos a usar os seus ativos de uma forma mais produtiva. Se passarmos para os contra, então esse tributo sobre fortuna em respectivo em relação à tributação do retorno de fato, então predominantemente aqueles com ativos sem rendimento pode criar questões de liquidez, lógico que eles geram nenhum tipo de receita. E outro argumento contra o tributo sobre fortunas que poder ter um efeito negativo sobre poupança e investimentos, empiricamente, relativamente baixo resposta de economias e fortes efeitos no reportar da fortuna. Outro argumento, no caso de ele pode fugir, taxpayer flight, país saindo do país, da região, com relação à tributação sobre fortuna. Há provas da mobilidade e a resposta às tributações, mas a nível subnacional, naqueles países hoje a tributação é regional ou estadual, eles mudam de estado ou de cidade. E o outro argumento, o último, é a complexidade administrativa da tributo sobre fortuna. E, de fato, então, para administrar isso, mas gera receita limitada quando comparado. E também vamos falar esse tributo sobre fortunas foi projetado, então os limites de isenções, muitos desses tributos sobre fortunas são baseados em níveis baixos. Então,
dando-lhes uma tabela sobre os limites com relação a esse tributo sobre fortuna, países, contribuintes e casais. Então, você pode ver os limites mais altos e os países. Você é tributado sobre a sua fortuna como um indivíduo, lares, 1,3 milhões de euros. Mas os países aqui na lista têm limites mais baixos. Então, não só nos ricos, mas também na classe média, de outras questões aqui, incluindo aumentando o risco de tributárias àqueles que têm riquezas ilíquidas e estão no nível médio. Aqui, neste caso de tributos sobre fortunas e heranças, então, é estreito com várias isenções e vários ativos e ativos de negócio, residência primária, alguns das isenções têm questões de justiça, imobilidade, novamente, ao fazer e produzir potencial de receita para tributos sobre fortuna para administrar isso, também reduzindo a progressividade eficaz, porque precisamos dessa natureza, o que vai beneficiar algum grupo. E, para concluir a apresentação, eu gostaria de falar umas palavrinhas do que está sendo feito sobre a Tax Transparency e a importância sobre a capacidade de tributar o capital pessoal, a receita pessoal e os ativos. Os países têm progredido muito, especialmente 2 padrões de Tax Transparency. Então, a troca automática de informação. E isso tem auxiliado evitar evasão para offshores e também com a troca de informações. O contribuinte no Brasil tem uma conta bancária em outro país, o banco naquele outro país estrangeiro terá que prestar informações com tipo de dono da conta, a conta per se, e dar a informação às autoridades tributárias e deste país vão automaticamente trocar essa informação com as autoridades tributárias do Brasil. Então, vocês podem ver que é uma ferramenta para evitar evasão fiscal offshore. Então, o slide você tem 2019, 97 jurisdições que foram para a EOI, cobrindo 84 milhões de contas com 10 trilhões de euros em ativos. Então, isso vai dificultar esconder ativos offshore e os governos também vão poder tributar, porque eles vão ter acesso à informação e aos ativos. Para concluir a minha apresentação, a principal mensagem é que há escopo importante para potencializar a reforma tributária sobre equities ou ativos. Então, os países da OCDE, especialmente aumentando tributos em receita capital pessoal, quando baixos, introduzindo a progressividade e removendo as despesas tributárias regressivas, e espaço para potencializar o design de tributos sobre a propriedade e propriedades imóveis e tributos recorrentes nesse sentido. E, finalmente, também temos uma forma de potencializar o tributo sobre heranças, especialmente aumentando a base tributária. Então, não é possível fazer as reformas ou a insuficiência dos lacunas sobre fortunas. Então, outras políticas tributárias poderiam ser consideradas com uma análise cuidadosa. Então, por exemplo, se o imposto sobre herança deveria ser feito melhor para atender e não cair nos mesmos pontos anteriores e com base tributária. Então, a prioridade principal para progredir é identificar os lacunas do tributo pessoal permanecente, incluindo também a dimensão
transfronteiras. Então, isso é uma importante oportunidade para revisitar a receita pessoal e aumentar a tributação através de uma digitalização e administração tributária. E esse é o final da minha apresentação e fico feliz em participar deste debate e fazer perguntas. Muito obrigada. Suas colocações foram muito interessantes, tivemos uma visão muito boa aí do que está acontecendo nos países centrais, as oportunidades de que a gente tem também, né? Agora, então, para continuar o nosso painel, vamos chamar Sérgio Martins Paes, do Centro Estratégico Latino-Americano de Geopolítica. O senhor Sérgio já nos ouve? Oi, bom dia. Bom dia, Sérgio. Com a palavra a você, por favor. A todos. Bom, sou argentino, mas já tem um tempo que estou morando aqui no Brasil, então vou tentar fazer essa fusão portunhol, né? Bom, primeiramente agradecer aí o convite e a possibilidade de debater esses temas, compartilhar aí nossas visões e também agradecer a Júlia e a Sara. É um prazer compartilhar com vocês aí o painel. O trabalho que eu vou apresentar hoje é uma discussão que a gente realizou aí na CELAG ao longo do ano passado e que acabou saindo publicado um trabalho em espanhol, quanto poderia recaudar o imposto às grandes fortunas na América Latina, que foi realizado junto com Guillermo Biglietti. Tentando aí foi. Bom, minha apresentação basicamente vai ser focada na região, já vimos muito bem o panorama global, então vou tentar diminuir aí o campo de análise e pensar um pouco a região e qual seria a situação de uma das áreas mais desiguais do mundo e onde aparece essa necessidade, né, de discutir um tributo às grandes fortunas. O objetivo do trabalho em geral era atingir um número, saber uma estimação de qual seria o potencial arrecadatório de se implementar um tributo às grandes fortunas e qual seria a população que realmente seria atingida. Então, vou fazer esse breve repasso, comentando como está, como é a estrutura tributária da América Latina associada aos patrimônios, ver qual seria a população-alvo, no caso de que se implementasse, em termos gerais, quantas pessoas efetivamente pagariam, e depois vou comentar nossas tentativas, nossos proxies, para tentar chegar nesse número que é tão relevante em termos políticos, né? Porque se tudo aí em geral, o político quer saber se vale a pena dar essa disputa política tão forte. Então, a necessidade do tributo à grande fortuna ao longo de 2020 foi colocada desde diferentes âmbitos, ou seja, ante uma previsão de uma queda do produto regional entre 7% e 9%, o que isso implicava plenamente uma queda da arrecadação, o impacto social e econômico terrível, como o que a gente acabou experimentando. Isso implicava que, por um lado, o Estado passasse a expandir seus gastos para atender diferentes necessidades, desde assistência social para que efetivamente a população conseguisse ficar isolada, se manter em casa, como todo esse desenvolvimento da infraestrutura hospitalar, os investimentos também abocados à ciência e tecnologia, ou seja, tudo isso num marco onde seria o cenário desejado. Depois, aí podemos ver e discutir que cada um dos estados, especialmente na América Latina, teve limites muito claros para reagir e onde acabou experimentando provavelmente um dos maiores efeitos sociais e econômicos.
e econômicos. Incluso também, bom, na região argentina. Não é a lei, mas aqui no Brasil a resposta foi muito dispar, né? No nível federal, primou o negacionismo e depois os estados tentaram reagir dentro das suas possibilidades. Então, o cenário geral era de massificação do desemprego, fechamento de micro e pequenas empresas, algumas grandes também afetadas, atingidas, e um aumento acelerado da pobreza e da fome. Então, tudo isso é um cenário já estrutural de extrema desigualdade, colocava a necessidade, né, e coloca ainda hoje, a necessidade de discutir a possibilidade de implementar um tributo às grandes fortunas. Aí, a Sara já fez uma introdução, né, como é o cenário um pouco internacional e a relevância dos tributos sobre o patrimônio e as heranças, mas vou retomar isso para a região, ou seja, aí nesse gráfico vemos como foi a média de arrecadação por tributos no consolidado do sector público, ou seja, incluindo também o nível subnacional. A barra laranja ou amarela é aquele receita total tributária, né? Todos aqueles tributos. Aí nas outras duas barras, a azul celeste, mostra a relevância dos tributos ao patrimônio, sobre o patrimônio. Como vocês veem aí, é realmente muito baixo. E, ao mesmo sentido, se pensamos nos fluxos gerados pela riqueza, que é aqueles tributos sobre as rendas das pessoas físicas. Ou seja, aí isso, o que acaba demonstrando é esse foco mais na tributação sobre o consumo, sobre outros fluxos. E não só isso, em termos regionais, essa renda simplesmente são aqueles tributos subnacionais focados em imóveis, tipo o que seria no Brasil o IPTU, ou sobre automóveis, carros. Então, em geral, não existe uma taxação no nível federal que intente captar esses recursos, essa possibilidade. No nível regional, só Argentina, Uruguai e Colômbia têm tributos no nível federal que gravem aí o patrimônio. Nesse sentido, aí aparece toda essa discussão, a necessidade, né, de avançar sobre o imposto a grandes fortunas, e aí já vemos que se o foco, né, desse tributo fosse aqueles adultos que tiveram um patrimônio maior a $1 milhão, a população já, o objetivo seria 0,1% da população da região, ou seja, já estaríamos num topo bem pequeno, ou seja, um tributo bem focalizado, e que no nível regional seriam 673 mil adultos, família, sim, basicamente está focado em pessoas. No caso do Brasil seriam 250 mil pessoas. Isso é relevante não só em termos regionais, sino porque um adulto que hoje em dia tem um patrimônio superior a $1 milhão já está no topo de 1% da riqueza global, ou seja, não só vai ser uma das pessoas mais ricas na região, sino também no mundo. Então, esse limite de $1 milhão já estratifica bem a sociedade e coloca um bom referencial. Então, a partir dessa ideia, e sabendo que é muito difícil obter informações mais precisas sobre a possibilidade de taxar, ou mesmo sobre estoque de riqueza, a gente pensou três mecanismos como tentar fazer uma aproximação a partir de alguns indicadores que estavam disponíveis, né? Clássico, uma tentativa de uma estimação. Por um lado, fizemos uma aproximação a partir do tributo que já existe e se encontra em operação em Uruguai e Colômbia,
Sara comentou um pouco aí, mas a Colômbia é um dos países que tem um tributo que seria considerado focado nas grandes fortunas porque tem um mínimo de 1.200.000 dólares de patrimônio como um mínimo exento. Isso é uma incorporação que a Colômbia foi mudando a taxação e foi mudando as alíquotas e foi incorporando também ativos no exterior e foi fazendo reformas para afinar esse tributo que seria o mais parecido ao que seria o tributo das grandes. E no caso do Uruguai é um patrimônio é um imposto sobre o patrimônio líquido que tem uma taxação a partir de 100.000 dólares no caso individual ou em termos de casais 200.000 dólares. Então isso dá para ver que é um tributo um pouco mais geral, mas que não inclui os ativos no exterior. Isso, no caso da América Latina, é bastante relevante, dado, bom, cabe só lembrar Panama Papers, incluso agora os recentes Pandora Papers, vemos que a região tem essa tendência a que aqueles sectores mais acadalados fuguem sua riqueza para o exterior. Então, qualquer tentativa de taxar os patrimônios também tem que incluir algum mecanismo associado a esses ativos. Voltando. A segunda aproximação foi utilizar a informação das agências arrecadadoras, aquela informação que estava disponível. E o terceiro foi fazer alguma aproximação a partir dos bilionários Forbes, né, que anualmente temos uma publicação aí de quem são os bem-sucedidos no mundo e na região. O 2020 e 2021 não parou a tendência, a América Latina continuou acumulando novos bilionários. Então, aí, a partir da informação do patrimônios que releva Forbes, fizemos uma estimação de quanto pagariam esses bilionários a partir de um tributo teórico. Aí, os resultados. A partir disso que comentava, dos casos, das experiências atuais, o que conseguimos saber é que o tributo de Colômbia consegue arrecadar aproximadamente 0,5% do PIB. Nesse sentido, se a gente transpolasse ou implementasse um mecanismo similar de aproximação, que é uma aproximação macroeconômica, né? Estaríamos falando que a América Latina conseguiria arrecadar por esse tributo em torno de 25 bilhões de dólares. En español sería 25.000 millones de dólares. E por outro lado, em forma complementar, se a gente pensasse nesse outro tributo, que é uma taxa, um mínimo não disponível mais baixo, mas que também está deixando fora os ativos do exterior e que tem aí algumas limitações, esse outro tributo consiga arrecadar em torno de 1% do PIB uruguaio. Então, também, fazendo um proxy macroeconômico na linha de 1%, né, de quanto poderia arrecadar para esses países, em termos da América Latina, isso daria em torno de 51 bilhões de dólares. Então, a partir dessa primeira aproximação, depois com os outros dados, fomos tentar validar essa aproximação macroeconômica. Aí, o primeiro que a gente foi tratar é a informação disponível sobre as agências arrecadadoras. Nesse caso, só tínhamos informação disponível para a Argentina, no ano 2017, Brasil 2018, Colômbia 2011. Aí, dentro da informação disponível que a gente conseguiu aproximar, é que se só tomávamos aqueles contribuintes com patrimônio maior a $1 milhão, o alvo objetivo seria mais ou menos
32 mil pessoas na Argentina, 149 mil no Brasil e 23 mil na Colômbia. Ou seja, continuaria sendo um tributo plenamente focado, relativamente poucas pessoas, e a arrecadação de um tributo teórico com uma taxa de 2,5% sobre o patrimônio líquido daria uma arrecadação em torno entre um 0,5% do PIB e 1,5% no caso da Colômbia. Então, estamos aí na linha, nessa aproximação macroeconômica, que poderia ser o ponto de referência. Então, aí já passamos para essa última tentativa de aproximar, que já era no topo do topo, né, da pirâmide de riqueza. Aí vemos que os dados da Forbes indicam que a América Latina tem 74 bilionários, né, aqueles multimilionários. E que, aplicando um tributo similar ao que eu estava simulando, a gente conseguiria arrecadar em termos regionais 7 bilhões de dólares. Certamente isso é uma parte menor, né, de nossa mostra maior, que era 1 milhão. Mas, bom, isso também mostra que dentro desse topo tem diferentes estratificações e valeria fazer uma taxação diferenciada, né? Ainda mesmo falando sobre essas grandes fortunas, temos grandes fortunas dentro das grandes fortunas. O que ameritaria criar também um tributo com taxas diferenciais e crescentes. Aqui, bom, fiz um consolidado meio global para falar de qual era esse número que a gente conseguiu. Então, acompanhando o modelo uruguaio, estávamos em torno de 1%, e que isso nos permitia estimar uns 50 bi de dólares. Certamente as outras aproximações dão valores menores, porque fazem uma aproximação tomando uma amostra relativamente menor, ou porque falta informação sobre os ativos no exterior. A grande conclusão é que com essas aproximações, como vocês veem, muito aproximadas, dadas as dificuldades da informação de dados e tudo isso, essa opacidade que existe ao redor do tema, é que o monto arrecadado em termos regionais seria equivalente a otorgar um bônus familiar de $700 para 215 milhões de pessoas, que, de acordo com a CEPAL, foi o total de população que entrou ou que caiu na pobreza. Então, falando que 1/3 dos latino-americanos, 1 de cada 3 latino-americanos, seria atingido por essa redistribuição da renda que se poderia gerar com o imposto a grandes fortunas. Para fechar, né, fazendo algumas recomendações, acompanhando um pouco a discussão que já colocou a Sara a respeito às dificuldades que tem o tributo e as necessidades de fazer um desenho adequado. Por um lado, uma das conclusões é a necessidade de gerar complementaridade com outros tributos, né? Por um lado, gerando informação, ou seja, que permita, como se fala aqui no Brasil, a malha fina, ou fazer uma auditoria adequada de como opera, ou como se dá essa produção de riqueza e acumulação, né? Pensando nos tributos que afetam a renda e que depois iriam sobre o estoque de renda, que é a riqueza, gerando uma complementaridade, né, entre esses dois tributos, onde hoje a tendência é o contrário, né? Promover exonerações e o que estamos vendo é que o resultado é certamente aprofundar a desigualdade. Por outro lado, é importante considerar os ativos no exterior, né? Como comentava, de alguma forma, promover também a repatriação. Nesse sentido, eu acho que
uma ferramenta fundamental é gerar esse fomento da cooperação internacional e os convênios de troca de informação, né, que é uma coisa que foi avançando ao longo dos últimos anos, mas que tem que se profundizar e provavelmente entrar em um marco superior e em termos internacionais, e que não seja só uma questão de acordos bilaterais, sino passar a em alguma medida, algum requisito internacional também de consolidação de informação. Obviamente, isso gera fortes desafios em termos de modernização dos aparelhos tributários e um esforço administrativo, mas certamente a gente cada vez conta mais com essas ferramentas tecnológicas que facilitariam, entre aspas, porque também vemos que aparecem outros desafios, como as criptomoedas e outros mecanismos, né, de ilusão e de evasão fiscal. Mas queria fechar com uma questão política, né? O grau de aceitação que tem o tributo dos grandes fortunas. Temos uma pesquisa CELAC que tem feita em torno de 7 países, onde em quase todos os países 70% das pessoas que foram relevadas está plenamente a favor do tributo. Nesse sentido, os políticos, os representantes deveriam ouvir essa necessidade e colocar, ou seja, isso marca que o tributo tem que estar necessariamente na agenda pública. Muito obrigado. Obrigado, Sérgio. Então, a gente teve uma visão com a Sara aí, dos países centrais. O Sérgio nos deu uma visão muito interessante do que pode ser feito aí, né, na América Latina, com umas coisas bem específicas, com um estudo de muita qualidade. Vamos chamar agora, para completar esse nosso ciclo de palestras, antes do nosso debate, Júlia Estrada. Oi, como estão? É um prazer estar aqui. Muito obrigado por me convidar por esse congresso internacional. Eu vou apresentar um trabalho que nós fizemos do Centro de Economia Política Argentina, que é heterodoxo. Nós somos a sede em Buenos Aires e a Fundação Frei Sebers, da Alemanha, que nos deu apoio para podermos realizar esse trabalho. Antes eu vou compartilhar a tela com vocês. Eu vou falar em espanhol e vocês têm a tradução. Eu estava tentando aqui fazer a tradução. Vejam. Aqui é um trabalho que fizemos. E tivemos a ideia de fazê-lo durante a pandemia, porque uma das primeiras perguntas que nós fizemos foi: a pandemia está colocando à mesa a necessidade de fazer impostos sobre as grandes fortunas, aumentar, então, a previsão tributária sobre esses que têm maiores fortunas. A pergunta seria: por que, de repente, aparece a proposta das grandes fortunas como uma necessidade em muitos países? Tem uma lista de países enormes na América Latina, onde essas propostas efetivamente foram discutidas em termos políticos e sociais, e países como Bolívia e Argentina, o imposto sobre as grandes fortunas teve uma sanção efetiva. E por que essa pergunta apareceu como algo genérico, generalizado? Essa pergunta que nós fizemos aqui: o que aconteceu entre a crise de 2008 internacional e a pandemia? O que aconteceu antes da pandemia, digamos? Quais são os avanços ou retrocessos que existiram em matéria de progressividade tributária entre uma crise global, que é a crise de 2008, onde essa igualdade se colocou como um problema social,
um conjunto das sociedades. Em 2008, a desigualdade passou a ser um tema da agenda do Fundo Monetário Internacional. Começaram a discutir esse tema e paraísos fiscais também. Mas se algo mudou ou não. Uma transformação nas estruturas tributárias houve nos países que vemos nesse fórum ou não houve nenhuma mudança? Precisamente, tivemos uma inércia na transformação das estruturas, até que veio a pandemia e nos pôs de novo com cara a cara, né, necessidade de transformar essa estrutura tributária. Aqui fica a pergunta. Digamos, nós temos que ver agora, a partir de 2008 até 2019, o que aconteceu? Vamos ter alguns atos que demonstram o que aconteceu em 2020 com relação às grandes fortunas. Assim, para resumir um pouquinho o objetivo desse trabalho, concentramos num conceito que seria a progressividade tributária e também os avanços, os retrocessos, exemplos de países na América Latina e também na América do Norte, Europa. Vimos os Estados Unidos, América do Sul, Argentina, Brasil, Chile, Uruguai. E também vemos o caso da Europa, França, Itália, Espanha, Alemanha, Reino Unido e Dinamarca também. Assim, é para que nos lembramos a situação na qual começamos a dar conta do trabalho no ano passado, onde tivemos o Fundo Monetário Internacional que diz: gastam quando possam e quanto possam, mas guardem os recibos. Então, uma clara motivação, inspiração, digamos, para que todos gastem. Mas aí caíam-se as entradas, caíam-se as arrecadações. E se vocês me permitem dizer, no campo da Argentina, num contexto argentino, essa se encontrava em default. Então, teríamos fechado o processo do mercado e nós tínhamos dívida em dólares. E aí estavam arrecadando menos e tinha que se gastar para financiar as assistências necessárias para a pandemia. Então, você imagina essa proposta, com umas grandes fortunas, se tornou uma necessidade imperiosa. Assim, temos o que encontramos. Nós vamos entrar. É muito grande o projeto, nós não vamos falar de 12 países em detalhe, mas queremos falar para vocês, no geral, em que se contém o trabalho. Nós temos, então, transformações em matéria de progressividade e pressão fiscal. O que aconteceu? Quais foram as políticas tributárias durante 2008 a 2019 que contribuíram para a progressividade tributária? E quais foram, então, os níveis de alíquota máxima comparados com os impostos na renda, sobre a renda e a propriedade? Quais seriam as alíquotas mais altas? Isso é importante também mencionar. Vamos ao primeiro quadro, na tela. Dá para ver. À primeira vista parece que não mudou muito, né? Como é que nós medimos essa faixa tributária? Em cada país, em cada imposto, nós pegamos, então, os impostos que foram postos, gravâmenes, que têm como característica técnica tributária, impositiva, claro, tem que se fazer, é a carga tributária. Então, mais imposto em quem ganha mais, seja sobre a propriedade ou a renda. Não incluímos aqui os impostos da assistência social, porque não se encaixa. E pusemos como regressivo, e está muito claro, pelo padrão que nós vamos repetir, os impostos colocados ao consumo por igual. E aí, o que se fica? Nosso primeiro grupo, países como esses três primeiros, Dinamarca, França e Alemanha, em 2019, como estava essa economia? No caso da Dinamarca, 68,7% da arrecadação baseada em impostos progressivos. Digamos que
se cobra mais e França quase 60%, e Alemanha 53,9%. Estou mencionando só esses três. Espanha, por exemplo, não está muito longe disso, né? Então, dizemos que França e Dinamarca são os mais importantes. Coloquemos. Essa progressividade, na realidade, parece ser uma característica da estrutura tributária suportada durante esse lapso de 2018, 2019. Não poderia ser que logo que veio a crise de 2008, houve uma matéria de progressividade, algo substancial. Então, concluímos aqui nesse caso um pico na Dinamarca, mas não se detecta que havia uma política de modificação da estrutura tributária nesses países que são mais característicos. Temos um meio aqui, esse grupo, 50 e 45, 55%, e encontramos aqui uma variação. Alemanha, que teria, então, desculpe, voltando, a Alemanha está aqui nessa linha azul. No caso da Espanha, nós temos 53,1%. Você vê o que aconteceu entre 2008 e 2019. E se passamos para a Itália, ele esteve estável em 52%, arrecadou um pouquinho aqui acima, depois de 2008, 55%. Nós estamos falando de incidência e a sua progressão. E, simultaneamente, o que aconteceu quanto ao Reino Unido, nós temos, então, quanto à previsão tributária, durante essa crise de 2010 a 2012, na crise europeia. E, então, passamos ao Chile. Chile tem um aumento na progressividade, chegando a 44%, até que finalmente chegamos ao chefe do país americano. Nós temos um grupo, a primeira conclusão para esse grupo, e precisamente as variações de cada país. Países com maior progressividade são os europeus, já se viu. São sem progressividade são os latino-americanos. Nos Estados Unidos, nós temos, pela razão que nesse trabalho, Estados Unidos tem uma diferença, porque tem outras oportunidades em geral. E, então, os efeitos da progressividade são em nível estaduais. Então, não se pode fazer precisamente em nível agregado uma linha única de progressividade, porque os estados são diferentes entre si. Os Estados Unidos têm um governo distinto quanto à sua tributação. Eles teriam que fazer o trabalho por estado. Nos Estados Unidos, então, não está nessa amostra por isso. É assim. O pelotão mais abaixo, nós temos Uruguai, Brasil e Argentina. Os últimos. Na América Latina, nós temos aqui um padrão em matéria de cobrança de imposto e característica tributária. No caso do Uruguai, nós temos aqui em azul, e nós tem outros com um nível menor, e no caso do Brasil, nós temos aqui em cinza, nós temos 38,6% em 2018, e seria, então, um nível de 38%. No caso da Argentina, similar ao Brasil, não? E tem, então, tributalmente, esse nível de quase 40%, e fortemente houve uma queda de administração do último governo, do MAC. E o que foi muito forte também, a subida com relação à importação. E, nesse caso, podemos dizer que a metade dessa tela para baixo, a maioria dos impostos nessas estruturas tributárias são cobrados sobre o consumo. Se cobra da população. E a parte de cima nós encontramos uma preponderância de impostos, basicamente, aos que ganham mais. Então, é um primeiro encontro de soluções. E quais seriam as conclusões? O trabalho tem um documento enorme, nós desenvolvemos sobre cada país e quais foram as intenções
nesse material para se ver a parte da matéria progressiva e por que fracassaram. Comentamos que alguns desses países são países da América Latina. A intenção de ter uma tributação progressiva, no caso do Brasil, temos algumas propostas também, né, no governos anteriores quanto às grandes fortunas, mas elas não prosperaram. No caso da Argentina também não. Houve discussões sobre isso, taxar mais fortemente as propriedades, digamos, imóveis, etc., mas também fracassou. É um parêntese, é um direito da instituição. E, no caso, nós queremos, de uma maneira mais flexível, ver o que significa caracterização impositiva, quer dizer, o que é a característica dos tributos, isso que eu quero dizer, termina funcionando de maneira de imposto de caráteres progressivos, porque caem sobre produtos da população que ganha mais, que tem, inclusive, entradas em dólares. Então, incluímos nesse documento quanto imposto que se considera progressivo. No caso da Argentina, nós fazemos, por exemplo, direitos à importação e exportação. E temos também uma estrutura tributária, onde nós temos na tela, eu não vou falar sobre cada uma, mas nós vemos nessa última barra o consumo, a diminuição dos impostos sobre o patrimônio, sobre as entradas e receitas que aconteceu na Argentina. E nós temos aqui o direito de exportação, que está indicado aqui em amarelo, e o comércio exterior, e o que interessa com relação ao consumo são praticamente a metade da arrecadação. E os outros 20% seria assistência social, e, de qualquer maneira, tem que ser contabilizada já na progressiva tributária, e outros impostos, 1%. Assim, seria a estrutura tributária do último resultado que tivemos, e nessa linha de pontilhada, nós temos a progressiva. No caso do Brasil, também a preponderância aqui dos impostos do consumo e a importância, nesse caso, 22% quanto às entradas, e nós vemos a parte do patrimônio. Passemos para a Espanha, outro exemplo. E aí nós temos, por exemplo, quanto à parte de entradas, nós temos um consumo aqui, mas você vê com o imposto de renda tem outra participação nesse tipo de economia. E passamos para a Itália, de novo, o imposto de renda tem outro nível de participação, seria aqui 33%, e, por exemplo, o consumo pesa menos aqui, teria 38% no consumo. Vamos ao Reino Unido, nós temos 34% nessa parte de entradas ou ingressos, então, quanto à parte patrimonial, laranja, e a parte consumo em verde. Na casa da Dinamarca, é forte a participação dos impostos sobre os ganhos, e nós estamos falando, obviamente, imposto progressivo, então, claro. E assim, há uma participação de 4% quanto ao imposto sobre a propriedade e 30% sobre o consumo. Então, estrutura tributária com outra divisão. E no caso da Alemanha, nós temos 31% quanto às entradas ou ganhos. E, então, nós temos aqui, de maneira países mais tradicionais. A França, por exemplo, nós temos a divisão mais significativa quanto aos impostos. E essa é uma pequena amostra, um exemplo pequeno, que não faz justiça ao conjunto do trabalho, mas eu gostaria de mostrar para vocês o comportamento desses países, por isso os fiz. E o que nós temos aqui, que não houve muita variação tributária. Nós começamos a responder a uma das perguntas que sempre fizemos no início do nosso trabalho, se efetivamente a crise de 2008 transformou a sociedade tributária de maneira radical, e dizemos que isso não ocorreu. Nós vimos uma situação que continuamos lutando. Nós temos, no caso da América Latina, por exemplo, nós temos baixa progressividade, houve modificações de progressividade de origem. E assim temos a pressão tributária, transformações em questão de pressão tributária. O mesmo se vê aqui. São outras medições em países da América Latina,
e, sobretudo na Argentina, é um debate frequente sobre a problemática da pressão tributária no mundo empresarial. E se diz que a Argentina, por exemplo, tem alto nível de pressão tributária e temos que reduzir para incentivar o investimento. E uma das primeiras questões que podemos ver é que não é casual que os países que se encontravam acima no gráfico anterior de progressividade estejam também em cima, na parte de cima, na pressão tributária. E temos, então, maior arrecadação e maior participação, e o fato de ter impostos progressivos também, a capacidade maior. Então, a intervenção do Estado. Nós temos, por exemplo, na França, 45,4, desculpe, Dinamarca 44,9, Itália 41,8, e no final nós temos países como o Chile, seria quase 24%. Nos Estados Unidos, aqui se vê a pressão tributária 24,5%. A Argentina, eu digo porque também são situações locais, a pressão tributária, na verdade, não é do primeiro mundo, mas nós temos aqui 28,4%. E França, Dinamarca, nós temos 20 pontos de distância entre pressão tributária de Argentina e Chile, que são dois países da América Latina, com relação à França e Dinamarca, onde tem maior pressão tributária, que é França e Dinamarca. Nós temos também as pressões tributárias variando muito, nós estamos vendo, podemos dizer que, na verdade, quase não são modificadas, se observarmos aqui embaixo, Uruguai, etc. Mas podemos dizer que não havia, então, muita, a partir de 2008, uma mudança grande. Não foi um paradigma que mudou. Eu digo que os efeitos que temos aqui para outro tipo de pesquisa, a questão do paraíso fiscal, por exemplo, em particular esse argumento, onde nós temos um documento sobre isso, tampouco houve uma mudança com relação aos assuntos do paraíso fiscal. Isso, sem dúvida, é um assunto que está tanto no país desenvolvido quanto em desenvolvimento. Quais seriam as grandes conclusões que poderíamos fazer aqui? Na América Latina, quanto à pandemia, digamos, uma progressividade com reformas tributárias, métodos heterodoxos de arrecadação, e nós temos umas intenções de usar o governo buscando melhorar a arrecadação para se tornar mais popular. E nós temos na Europa, não houve reformas progressivas estruturais e aumentou sua regressividade para a forma que buscou sair da crise de 2008. Países como a Dinamarca, por exemplo, a Europa aumentou a regressividade. E nós temos a estatística para usar o mesmo processo da crise de 2008. No caso dos Estados Unidos, houve aumento da pressão tributária para se recuperar da crise com o Trump, e Obama, por exemplo, o que aconteceu, depois passou com Trump, e houve uma diminuição, níveis mínimos. E temos que ver que Argentina, Bolívia, Rússia, Espanha tomaram medidas de progressividade, tributária, após a crise do Covid de 2019. Assim, teriam, então, os tributos progressivamente. Sim. Chegamos a uma caracterização que gostaria de mostrar para vocês nesse mapa, com os países onde temos impostos sobre a renda com a alíquota máxima mais elevada. Temos aquele em vermelho escuro, imposto de renda com alíquotas mais elevadas, Dinamarca, sobre a renda pessoal, Finlândia, chegando a 56% na Dinamarca, e nós temos sobre a herança 15%, como já falamos antes, a nossa colega falou sobre isso anteriormente, e na Holanda nós temos também, em Dinamarca, situações que pode se ver na tela. Na Finlândia também,
E temos, por exemplo, Luxemburgo, que nós temos 42 mais 9% do imposto solidário, na pessoal 42%, e você vê na Alemanha, renda pessoal 45%, na Áustria 55%, na renda pessoal, e você passa para a França, 45%. Aqui nós temos, evidentemente, diferenças são relevantes. A última parte, no caso da Argentina, na Argentina tem 35% de, no caso de gravame máximo da renda pessoal. No Brasil, nós temos uma situação com relação a alíquotas mágicas, países da América Latina, como Brasil e Argentina, o que nós temos com relação à Europa, que nós estamos vendo aqui na tela. E com isso, eu quero terminar e fazer uma visão geral do que ocorreu com a pandemia. Quais são os países da América Latina? Vocês podem ver no documento. Países da Europa também, onde houve uma proposta de impostos sobre grandes fortunas. Aqui temos, por exemplo, no caso do Brasil, um setor que propõe, e a alíquota proposta, o nível patrimonial sobre o que se está taxando ou tributando. Então, nós vemos para propor uma alíquota que chegaria, respectivamente, em 2,5 e valores que levam a um dígito, e para tributar, no caso da proposta, temos aqui sobre grandes fortunas, que seria a proposta que houve no PT, seria, então, baseado sobre 50 mil salários mínimos, que foi do senador Podemos, em março de 2020, e a senadora independente, em 26 de março de 2020, será 0,51% sobre 12 mil vezes o limite da isenção do imposto sobre a renda. Então, ainda se está fazendo discussões disso no Senado durante a pandemia. No caso do Peru, nós temos um novo Peru desde abril de 2020, nós temos a alíquota proposta de 1%, e, então, a partir de 1 milhão de soles. Então, nós temos, então, seria, no caso, um congresso em 2020 com mais propostas. E no Chile nós temos oposição política, oficialismo. Nós temos, então, durante 2020, eles propuseram 2,50% a partir de 22 milhões de dólares, e companhias com entradas acima de 41 milhões de dólares. Isso foi aprovado pela Câmara dos Deputados, pela comissão, mas ainda não está sendo colocado. E o oficialismo na Argentina, por exemplo, nós vemos, foi aprovação, e nós temos que implantar uma alíquota a 2,25%. Esses níveis de fortunas, de patrimônios estão colocados acima de 200 milhões de pesos até 3 milhões de pesos. Então, nós temos aqui uma lei que já está regulamentada em 29 de janeiro de 2021. E o objetivo seria, então, usar esses tributos para a política sanitária, para a educação, e também seria, então, para os gastos gerais do governo também. No caso, para 2020, foi aprovado também na Bolívia, desde dezembro de 2020, 1,4%, com 30 milhões de bolivianos, 1,9%, 40 milhões de bolivianos, 2,4%, 50 milhões de bolivianos. A lei que está implantada já efetiva desde 28 de dezembro de 2020. Então, eu tive aqui a oportunidade de apresentar para vocês. Eu gostaria de acelerar 10% a informação colocada, e já vou terminando por aqui. Meu tempo já passou. Essa discussão tributária é para os estados associarem-se em nível de arrecadação mais elevados, fazendo tributos mais altos quando isso acontece, mas eu acho que na pandemia 19, 20 e 21,
pois já estamos em 3 anos nisso, seria colocado sobre a mesa um problema como temática central. Então, agradeço vocês pelo convite e fico aqui para consultas ou pedidos de informação às ordens. Muito boa a sua apresentação, fez uma explanação de muitas coisas aí, muito interessante a gente ver o que a gente fez da última crise até agora, porque a gente quer fazer do que vamos fazer daqui para frente. Mas vamos chamar agora para debater o assunto o Fábio Graner, ele que é repórter e colunista do Valor Econômico, para fazer as considerações sobre os nossos. Bom dia a todos, bom dia, Glauco, obrigado. Acho que gostaria de fazer um apanhado aqui, primeiramente. Me chamou muita atenção o que o Sérgio e a Rúlia mostraram da situação do Brasil, como o Brasil, ao se comparar com os outros países da América Latina e com o mundo, está numa situação defasada em termos de tributação de renda, patrimônio, e isso acaba, a consequência disso, claramente, dado que temos uma carga tributária de 33% do PIB, é uma pressão sobre a tributação sobre o consumo. Acho que isso é de conhecimento de todos, mas as apresentações que foram excelentes aqui deixaram isso muito, muito evidente. O Brasil está muito defasado, o Brasil precisa avançar nessa questão. E nisso também é da professora Sara, reforça isso porque ela, ao trazer os dados da OCDE, ela deixa claro que, no caso da tributação sobre herança, sobre patrimônio, os países avançados, e aí não ficou claro para mim, ela não abordou isso, mas isso acho que é um tema de pesquisa. Os países avançados estão com tributação de grandes fortunas, rendas, patrimônios, e a gente aqui, países pobres, na América Latina, que ainda nos lugares que tem tributação sobre renda e patrimônio, também é menor do que lá fora, do que na OCDE, e se há uma correlação, entre ter uma tributação maior sobre os mais ricos, sobre aqueles que podem pagar mais, e o desenvolvimento econômico. Acho que é um tema de pesquisa, acho que é uma questão que precisa ser enfrentada. Uma coisa que o Sérgio abordou ali no final, bem en passant, e acho que é uma questão, era a questão que eu queria trazer aqui, é a questão política. O tema da tributação de patrimônio, de grandes fortunas e também da renda, que acho que são temas muito próximos, passa principalmente por uma solução política. E no Brasil, esse debate tem sido interditado. Esse debate, a Júlia mostrou no final aqui, foram feitas algumas propostas durante a pandemia, todas elas sequer foram debatidas, foram apresentadas emendas, propostas de emenda constitucional para introduzir esse tipo de tributação no Brasil, e nada avançou. E há anos se fala nesse tema, nessa necessidade de arrecadar mais com aqueles que têm mais, e nada é feito no Brasil. E acho que o desafio aí é como fazer, como se traduzir aqueles 70% de pessoas que apoiam uma tributação sobre grandes fortunas, sobre os mais abastados, se transformar em apoio no Congresso. Então, não sei se no Brasil aquele 70% é o mesmo número, porque aqui também a gente tem uma classe média que não é rica, mas pensa que é rica, em geral não dá apoio para esse tipo de iniciativa. Então, não sei se é o mesmo número, mas aquele 70% da América Latina, que é uma região pobre, é chocante. Então, assim, tem apoio para isso, mas esse apoio não se traduz em pressão política efetiva para que se pelo menos debata e se avance. Acho que foi anedótico, não foi porque ainda não acabou, mas está prestes a acabar, na minha visão. Eu que cubro Brasília, estou lá no dia a dia, a questão da reforma do imposto de renda. A proposta original do governo, surpreendentemente, trouxe uma
sistema mais progressivo de tributação, taxando dividendos, aumentando a arrecadação de forma geral. E chegou lá no Congresso, o relator fez um trabalho de desfiguração, mas mesmo assim manteve a medida de tributação de dividendos, com alíquota menor do que os 20% originalmente propostos. O tema avançou na Câmara, porque teve o apoio do Arthur Lira, que queria, de toda forma, viabilizar a parte que tem a ver com o programa social, mas está parada no Senado. E mesmo o avanço que ela teve na Câmara não foi sem muita briga, muito debate, muito enfrentamento entre os setores mais abastados da sociedade, os empresários, aqueles que vivem, como a professora Sara mostrou, que tem renda de ações, né, tem outro tipo de renda que não a renda tradicionalmente tributada. Então, ela passou na Câmara, passou até com um surpreendente índice de votação, mais de 400 votos a favor. Saiu da Câmara com problemas, os estados principalmente reclamaram muito da perda de arrecadação, que originalmente não havia. Mas está no Senado, parou no Senado, o relator no Senado já deixou claro que se ele for avançar com essa proposta, ele vai, por exemplo, evitar a taxação de lucros acumulados no passado. Então, isso diminui o impacto arrecadatório, diminui a progressividade, porque aqueles que podem receber dividendos aí por 3, 4 anos, segundo a Receita Federal, se for do jeito que o relator está falando, nos próximos 3, 4 anos vão ser distribuídos dividendos sem qualquer tributação do mesmo jeito, apesar de já estar na lei. Então, o debate foi interditado, e isso é uma amostra do que pode acontecer com outros projetos de tributação sobre renda, sobre grandes riquezas. Outra proposta curiosa, entrou nessa proposta da Câmara a tributação sobre os fundos exclusivos, que é de gente super rica, inclusive tem senadores que têm esses fundos, é notório, eu não vou citar nomes aqui para não arrumar problema para o meu lado, mas tem senadores que têm esse tipo de fundo, e essa proposta foi tentada no governo do PT, de mudar o sistema de tributação, que hoje é só quando eles resgatam, não tem a tributação dos outros fundos, o tal do come cotas. É uma tributação sobre riqueza, e foi tentada depois pelo governo Temer, também não foi conseguido. Agora se incluiu nessa proposta e para no Senado. Então está dentro desse contexto de dificuldades políticas enormes. A gente tem um Congresso que tem uma representação muito mais empresarial do que popular. Acho que é um pouco da realidade disso. Então, o sistema eleitoral brasileiro acaba gerando essa distorção, mesmo na Câmara dos Deputados, que em tese é a Casa do Povo. Então, acho que a minha contribuição aqui é mostrar que, apesar de o Brasil estar numa situação que é constrangedora, né, como todas as apresentações mostraram aqui, a gente, lamentavelmente, o futuro não parece brilhante, pelo menos no curto prazo. E aí o grande desafio que se coloca é transformar apoio popular na tese de se tributar os mais ricos, das diferentes formas, em apoio político efetivo no Congresso, convencimento, como fazer isso. Esse é um grande desafio que está colocado. Além disso, acho que tem outras questões. A professora Sara, ao fazer os prós e contras de cada modelo de tributação, ela levantou questões como possibilidade de evasão de capital, de saída de capital, migração de um país para outro, para receber herança. Esse tipo de situação, a gente tem também agora, nenhum deles mencionou, mas acho que é uma questão que lida diretamente com isso, que são as criptomoedas, mecanismos de fuga, né, de ocultação de capital, né? Você pode comprar uma criptomoeda em algum país desse, e aí quem vai taxar seu capital? Então, também há que se pensar em avançar internamente, mas também num concerto internacional, de forma que essa proposta seja efetiva para arrecadar mais, para produzir mais justiça social
e também para ter uma eficiência econômica, né, não espantar o investidor, não espantar aquele que também produz, gera emprego, gera renda. É uma equação bem complicada, bem difícil. Acho que esse é um desafio e acho que fica aí o esforço que é de convencimento da classe política e da classe empresarial de que é preciso fazer mais nessa área. Eu também estou um pouco apertado de tempo, então assim, eu acho que eu não vou fazer as considerações finais, não vou poder mesmo, que eu tenho que sair, mas eu queria agradecer o convite do professor Fagnani, que não está aqui, o Glauco, dar parabéns aí para os palestrantes, cujas apresentações foram brilhantes e contribuíram muito para esse debate, e vamos torcer para que o Brasil consiga evoluir nessa questão. Obrigado, Fábio. Realmente, nosso objetivo aqui, nesse fórum, é trazer informações técnicas, né? Porque a gente sabe que tem todas essas questões políticas, mas é importante que se tenha a base, e quando alguém dá uma informação política, os políticos gostam muito de usar grandes coisas. Não, isso vai acontecer, fugas de capitais, nós estamos mostrando com dados técnicos como isso funciona, né? Mas, obrigado, sinta-se à vontade, Fábio, se você está com problema, porque eu queria pegar agora, nós também estamos mais ou menos no prazo aí, mas eu queria chamar a Sara Peretti para uma breve consideração final, e se tiver alguma coisa a acrescentar, por favor, aí uns 2 minutos. Por favor, Sara. Thank you very much. I don't have much to add. First of all, I want to thank my co-panelists as well. Muito obrigada meus co-panelistas também. Eu quero dizer e agradecer que a minha apresentação estava focada nos países da OCDE. Então, é difícil ver a questão do contexto brasileiro, mas uma das principais mensagens é olhar com os tributos existentes, especialmente o pessoal e as recorrentes em propriedades, assim como o sistema de transferência já está utilizando isso e tem um papel importante. Obviamente, há outras ferramentas que poderiam auxiliar se não for suficiente. E o tributo sobre fortuna é uma das outras opções, mas realmente é o tipo da opção. É importante aprender o que os outros países estão fazendo, que têm utilizando esses tributos, quais foram as lições aprendidas, e eu acho que temos pontos chave aqui, as lições aprendidas que o Brasil ou qualquer outro país para esse propósito pode se utilizar. E muito obrigada. E o que a gente queria era isso mesmo, ter visão da OCDE, da América Latina, foi com esses nossos todos palestrantes. Sérgio Martins Paes, do Centro Estratégico Latino-Americano de Geopolítica, por favor, suas considerações finais. Se quiser acrescentar mais alguma coisa, esteja à vontade. E vou acrescentar com 2 comentários meus, já destacando um pouco tudo que foi colocado. É a relevância de ter esse olhar internacional, né, para entender como se dá a dinâmica global e como para evitar cair nesses argumentos muitas vezes que são falácias, né? Achar que por mudar um pouco a estrutura tributária os capitais vão acabar fluindo, escapando-se, indo para outros lugares, mas estamos vendo em geral que para onde em geral escapam esses capitais é para lugares de tributação maior. Então, isso, é importante não cair nessas armadilhas. E isso nos leva no segundo ponto, como canalizar essa necessidade social e essa aprovação em política efetiva. Eu acho que aí, nesse caso, olhando um pouco o que está acontecendo na região, é bom tomar o caso do Chile, né, como um momento de grande... não sei se expressaram crise, mas sim como uma crítica profunda ao modelo social neoliberal, onde Chile aparecia como um exemplo, né, como grandes taxas de crescimento, modernização, mas que internamente mostrava suas fraquezas, né,
o problema de atendimento à saúde, os aposentados com grandes dificuldades para se manter por fora da pobreza e com dificuldades de atendimentos médicos, e onde tudo isso foi gerando uma mobilização social que puxada especialmente pelos estudantes, e chegou até os dias de hoje com um projeto de mudança constitucional, ou seja, chegou nesse nível. Então, eu acho que como modelo para a região, é pensar nessa necessidade de organização social e de canalizar muitas vezes essa necessidade ou essa tristeza mesmo que gera o momento hacia um projeto político concreto, né? Pensando especificamente no Brasil, essas travas que aparecem, também é necessário pensar na hora da votação, né? Porque existe uma necessidade de mudança do perfil dos representantes, porque hoje esse Congresso, assim como tem sido estruturalmente, tem uma baixa participação de trabalhadores, baixa participação de outros sectores sociais que também necessitam uma representação dentro do Congresso, que supostamente é para isso, mas que hoje em dia está basicamente sustentado sobre uma casta política que seria um dos principais afetados se emergesse esse tributo às grandes fortunas. Então, é uma necessidade essa pressão social, essa mobilização, e convertir esse 70% de aprovação em uma coisa concreta, né? A gente aqui está fazendo a nossa parte desde o técnico, então é importante também dar uma difusão a toda essa interpretação. Bom, muito obrigado aí pelo convite e a possibilidade de discutir o tema. Obrigado, Sérgio. Sem dúvida nenhuma, né? Não podemos ter o tributo pelo tributo, né? O tributo tem a sua função para se reverter para a sociedade, né? E realmente tem que haver pressão política para isso. Doutora Júlia Estrada, do Centro de... Em primeiro lugar, agradecer novamente pelos convites, e todas as apresentações foram muito produtivas, pontos de vista diferentes, tem a ver também com a minha preocupação com relação a esses temas. Poderíamos explicar em conjunto à população a relação entre mais impostos ou melhor arrecadação progressiva, e estados mais fortes e políticas de bem-estar social. Essa relação conceitual não é hegemônica, não conta com o senso comum em termos gerais. Nós temos que manifestar a preocupação de como estamos perdendo o aspecto da importância cultural e também a importância das mudanças tributárias progressivas, apesar da pandemia. Não há razão, a pandemia não está colocando a razão com tudo pelo que nós deixamos de fazer. Então, em menos, diríamos, com relação à Argentina e outros países, inclusive não só a América Latina como a Europa, digamos, a grande maioria está vendo as coisas de uma maneira que não é essa de procurar com bem-estar social e não está nos ajudando, não estão procurando o bem-estar social. Então, chegando a essa conclusão, esse tipo de debate é importante, podemos trasladá-la para outros, para o conjunto da população, podemos ter política de transferência, ver os partidos políticos focados nisso, a sociedade civil tem que ser participante, e nós temos, então, nessa cadeia, uma função com relação à tributação,
Devemos passar isso para a esfera política e, sobretudo, a compreensão das pessoas sobre isso. As pessoas têm que compreender que esse tipo de modificação tributária é importante em matéria de progressividade e serão para melhorias, para a vida das próprias pessoas, dessa população. Assim, eu queria passar para vocês essa preocupação. Comunicação é chave, muito relevante para podermos trasladar o nosso sentido e o nosso ponto de vista sobre o assunto. Muito obrigado pela atenção. Estrada, e assim agradecendo a todos os nossos painelistas, eu devolvo a palavra para Renata. Obrigada. E agradecemos também ao senhor Glauco pelo controle aí das discussões. Muito obrigada.